tem como dizer que não é perigoso, né? Tá ali em cima de um negócio que tem potência, saltando. O terreno né? Totalmente Cair andando de irregular. bicicleta, tu já pode se machucar, né? A potência da moto faz isso aí ficar bem mais forte, né? Eu me acidentei na Bulgária. Deu 59 dias, 58 dias internado, 6 cirurgias, perdi o baço, um pedaço do pâncreas, esmaguei uma válvula do intestino e tive derrame pleural 2 vezes. Então, tipo assim, era coisa que um dia eu estava acostumado a andar de moto e ter uma vida ativa, no outro dia eu estava numa cama que não podia comer, aí meu sonho era o quê? Tomar um banho, beber uma água, comer um prato de comida, que não podia, né? Fiquei só no soro esses dias, praticamente tudo. E aí, voltei com depressão profunda pro Brasil. Me recuperei, ficava, Deus. E eu pedi para Deus me levar, porque eu já não aguentava mais a dor que eu sentia, de tanta morfina que eu tomava e tudo, e mesmo assim não passava a dor. Depois do meu acidente da minha coluna ali, eu fiquei, né, limitado, daí já não conseguia mais correr a pé. Tenho 5 vértebras na coluna fixa. Mas mesmo assim, eu voltei, consegui andar, fiz velocross, fazia cross country, fazia uma prova ou outra de motocross. É as fraturas aí, ó. Tem as fraturas de perna, de tíbia, só Jesus, hein? Olha lá. Nossa. Ó, aqui, ó. Aqui 2022. Hã? Eu sou Mariana Balbi, eu tenho mais de 30 anos de motocross. Comecei no motocross, eu tinha 5. Foi, uma das minhas melhores temporadas, 2011. Porém, mais uma vez, eu me machuquei. No Colorado, eu estava no treino. Uma menina caiu na recepção de um salto triplo. E a bandeirinha não conseguiu agitar a bandeirinha antes que eu passasse. E aí não tinha bandeirinha, eu aterrissei em cima da moto da menina durante o treino. E essa corrida, assim, né, era uma das corridas, eu já tinha feito 2º lugar no Colorado, era uma das corridas assim que eu falava assim, eu vou ganhar essa corrida. E daí eu estava muito assim empolgada no treino, e aí acabou acontecendo esse acidente e eu tive um choque medular. E nesse choque medular eu fiquei paralisada do pescoço para baixo durante 6 horas. E foi muito difícil, sabe? Porque eu estava sozinha nos Estados Unidos. Na época, meu irmão estava correndo no Brasil, eu não tinha nenhum tipo de família, de ninguém lá comigo. Fiquei praticamente sozinha no hospital. E foi muito desesperador. Eu tive alguns acidentes que acabaram me prejudicando. Porque o alto nível era gigantesco, né? Ali você tinha
6, 8, 10 pilotos ali que era bastante complicado, então que poderia vencer uma prova, grandes nomes, e eu acabei me machucando, aí não recuperei 100%, voltei a correr, depois de 3 meses, aí me machuquei de novo, aí eu olhei, pensei, eu falei, eu acho que tá na hora de parar. E aí tava todo mundo correndo Arena Cross, eu resolvi, vou tentar, nem corri a abertura, mas falei, vou tentar correr o Arena. As pistas estavam começando a querer ser mais parecido com o que é o Supercross, mas ainda não tinha tanto acabamento. E nada do Campeonato Brasileiro começar. Finalmente começa o Campeonato Brasileiro. Quebrou o fio do CDI, a moto apagou e, cara, eu caí muito feio. E aí, quebrei o pulso. Eu tava gostando de correr o Arena Cross, porque eu já não tinha tanta força física e as pistas do motocross não estavam me agradando e tudo. E no Arena, com a técnica, eu conseguia ir andar melhor. Daí, entrei pro segundo treino e, cara, mais uma vez pulando, eu lembro direitinho. Eu fui puxar a moto com a perna e a minha bota desencaixou e engatou no subframe. No ar, eu tentando voltar o pé, e não consegui, o pé preso. No que eu desci em cima da mesa, um impacto muito forte e, aí finalmente o pé soltou, só que não encaixou na pedaleira. Eu desabei pro lado direito, acelerei, a moto foi. Eu rolei, cara, e ali começava, os dias mais difíceis e mais complicados da minha vida. No chão, caído, vendo meu corpo numa posição, falando, não é possível, não é real isso, como que... E, cara, e nada, zero de resposta, totalmente consciente e zero, e não mexia nada, e veio alguém tirar meu capacete, e eu berrava, eu gritava, não põe a mão em mim, não põe a mão em mim, não põe a mão em mim. Eu já sabia, pela experiência, que eu tinha tido alguma lesão cervical. Eu acho que todo esporte, né, tem um risco, né, e machuca, né, não tem... Minha irmã é bailarina, tem escola de dança e às vezes machuca dançando, e machuca bastante, jogador de futebol, tudo acontece, né, mas eu acho que em cima da moto, a emoção, a adrenalina, tudo entra e às vezes você, né, acaba avançando um pouco o limite e machuca, né. O motocross, de quando em vez, cobra uma conta. É a parte ruim do esporte, né? Que eu vivi muitos anos sem isso existir, porque a gente não via acontecer, era muito raro. Muito raro. E aí teve um período que isso começou a ser meio que frequente, muito complicado, muito triste. De uma ascensão bem rápida, tanto é que quando o Balbi voltou dos Estados Unidos, ele até deu uns calor no Balbi em algumas provas, assim. Eu tive contato uma vez com ele, assim, e a gente conversou com ele, foi, assim, extremamente simpático e receptivo. Fomos caminhando junto um trecho da pista, conversando sobre os obstáculos, né? Ele disputou o Mundial, né? Ele foi disputar o Mundial. Foi. Ele não tinha a melhor estrutura, ele foi com uma estrutura bem tímida, mas ele tava nesse nível. Eu acho que ele seria um cara que teria alguns títulos aí.
uma vitória muito suada. O Balbi é um piloto muito raçudo, muito rápido. Foi muito difícil segurar ele, ainda mais no final ali, ele deu um tiro maior. Mas, primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me concedido essa vitória, ter me capacitado aí, me dado força até o final. Eu acho que o Suyan estaria no Lendas com a gente nessa temporada, com certeza. Porque ele vinha, como se diz, preenchendo todas as lacunas, assim. Ganhei corrida, comecei a ganhar o primeiro campeonato. Então, assim, ele vinha numa ascensão legal. Fizemos uma pistinha de Supercross, assim, muito rápido, já começou a fazer os saltos, encaixar direitinho. E ele tinha habilidade fora do normal. Ele aprendia muito, muito fácil. Aí, logo em seguida, eu já comprei para ele uma 80 cilindrada. E a gente ia brincar nas corridinhas, brincava no meio das intermediárias, com as 250, porque não tinha moto pequena na época. E aí, ele foi destacando. E começou a ganhar as corridas de intermediária. E não tinha como voltar para trás. Vontade eu até tive de parar, sabe? Teve um ano, 2010, se não me engano, ele começou a ganhar tudo, né? Ganhou 250, ganhou 450. E na Honda foi conversado que quem tivesse o melhor naquele momento, o diretor passou, iria para o projeto do Mundial. E assim foi, né? Que ele foi para lá e tal. Grande potencial, uma habilidade com a motocicleta, um refino. A motocicleta era realmente a extensão do corpo dele, né? Então ele conseguia realmente fazer manobras, disputar e ter uma performance muito grande em cima disso. Ele é sempre muito lembrado como uma das grandes promessas do motocross brasileiro, né? Que teria, assim, as pessoas imaginam, né? Chegaria muito longe. Vocês tinham essa visão também? Sim. Sim, a gente tinha por causa da dedicação dele, né? Então a gente fez de tudo para ele seguir a carreira dele. E aí a gente foi abandonando a nossa vida e acompanhando a vida dele, né? Não tinha como voltar atrás mais. Ele já tinha uma linha reta, né? O Suyan, ele meio que virou um filho aí durante um período aí da vida dele, né? O Suyan, quando ele estava fazendo o Mundial, ele teve um problema na mão e tal, e ele acabou sendo operado aqui em Indaiatuba por um Dr. Rodolfo Aniquino. Ele, naquela oportunidade, ele ficou morando na minha casa, né? Ele esteve na minha casa. Eu comentei com ele, né? Falei, Suyan, rapaz, por que falta 2 meses para acabar o ano aí, né? Deixa aí esse ano passar, termina aí a recuperação, dá uma refrescada, você já está contratado já para o ano seguinte, né? Já está tudo esquematizado. Ele falou, não, eu preciso correr e tal, eu preciso, né, ganhar meu dinheiro, voltar a minha forma. Eu falei, rapaz, isso aí que tá falando para você sou eu. Depois de 2 semanas houve o acidente com o Suyan, né? É uma passagem nossa, assim, lamentável. Perdeu uma grande pessoa, excelente piloto, da forma como aconteceu naquela oportunidade. Ele estava treinando, né? Ele tinha treinado lá em Três Rios, numa pista lá e tal. E essa cidadezinha lá é vizinha da nossa, 18 quilômetros de distância. E o prefeito lá é muito amigo nosso. Ele pediu para o Suyan ir lá. Ele não foi correr, ele foi andar lá, assim, né? Treino, tinha, né? Tipo um treino, não tinha ninguém para disputar com ele, né? Então, assim, foi uma fatalidade mesmo. E assim, né? A gente não culpa ninguém. Que as pessoas acham que ele não estava recuperado da mão. Que ele caiu, o tombo dele foi por causa da mão dele. Não foi por causa da mão dele. Ele já estava de alta, já estava podendo treinar, a mão dele já estava totalmente recuperada. Sim. Uma coisa que me marcou muito, aconteceu com o Marrom também, né? A moto dele quebrou durante um treino lá, infelizmente, né? A gente perdeu o Marronzinho, que eram os 2 pilotos que estavam mais brilhando na época, nesse momento, né? E numa mesa se comenta isso,
E depois, logo em seguida, acontece as coisas que aconteceram. É uma coisa que me marcou muito. O Marronzinho foi uma geração, né, uma diferença de idade um pouco, né, mais nova do que eu, assim, né, então ele veio surgindo aí no cenário e realmente um piloto bem rápido, um piloto bem resistente, e ganha títulos e provas também, realmente chegou disputando, encostando e vencendo também, né, então realmente ele incomodou, teve sucesso aí na carreira também, né? Ele era um cara muito divertido, muito focado também, a ponto que chegava uma hora da corrida, você não conseguia mais falar com ele, nem fazer uma pergunta, nem entrevistar. Ele fechava no clubinho dele ali e ali saía. Me animei, meus companheiros de equipe ali começaram a me apoiar. E eu fui, cheguei nele, passei. Nos últimos 5 minutos a minha moto abriu uma falha que ainda não sei dizer o que é, mas mesmo assim consegui ganhar. Treinei com ele, era amigo dele, vinha, ficava na minha casa comigo treinando. Eu já fui, fiquei lá em Laguna, na casa dele, treinando com ele. Correu na equipe ProTorque Yamaha também comigo, ganhou vários títulos aí, correu umas equipes grandes e tudo, né? Inexplicável, não tenho nem muitas palavras. Bicampeão, maravilhoso. Obrigado a todos que me ajudaram, todos meus amigos, familiares, todas as pessoas que estiveram do meu lado durante esse ano. Muito obrigado a todos mesmo. Porque eu acompanhei ele no momento de ouro dele, assim. Eu não era próximo, amigo pessoal dele, mas eu vi o cara crescendo, dominando o motocross no Brasil. Ele teve um período que ele dominou, meu. A morte do Marrom mexeu muito comigo. Foi muito difícil, assim, até... Puta, cara, arrepia de falar. Meu pai foi chefe de equipe da ProTorque, então as nossas famílias se aproximaram muito. E o Marrom era o principal piloto na ProTorque em 2008. Eu corria fora e eu lembro até de eu comprar peça, mandar para ajudar. Então, assim, a gente se aproximou, apesar de ser muito imbatível dentro da pista. Então, assim, foi muito difícil. Eu conheci o Marronzinho com apenas 5 anos de idade. Naquela idade ele já sonhava em ser um campeão e falava que ia ser um grande voador também. E ele realmente foi. No ano passado ele perdeu um companheiro de equipe, o Sonha Zanoni, e ele passou uma mensagem para que se acontecesse isso com ele, para que os parentes não se culpassem e para que eles ficassem felizes porque ia estar acontecendo com ele fazendo aquilo que ele mais amava. Então assim, Marronzinho morre no auge da carreira dele, morre numa fase que você fala, putz, por que, né, agora? É uma coisa que, assim, abala bastante, né? Abala todos, assim, é triste, é um momento triste. A gente tem que conviver com isso, sabe? É um baque, né? É uma coisa que a gente te dá uma freada, né? Pensa ali, né?
Quantas vezes já fiquei na UTI, voltei. Quantos machucados graves, né? Nossa, ruim demais. Aí que minha cabeça bagunçou mesmo. Aí eu já não sabia mais nada. Foi aí que a minha carreira começou assim a acabar. Eu fico, morre, não morre no hospital pedindo para morrer de dor e não morri. Aí os caras estavam de boa, andando, treinando, bateu e morreu. Não teve a chance. E aí a sua cabeça vai pirando, né? E aí você começa a lembrar das coisas. Um negócio assim que eu tenho para mim que eu não falo é o quê? Ah, se eu morrer andando de moto, eu morro feliz. Porque eu escutei isso do Marrom e do Suyan. Eu sou tão traumatizado com essa palavra que eu não falo isso. Se alguém me falar assim, se você morrer andando de moto, sai fora, tá amarrado. E ainda mais quando você pega grandes nomes, assim, caras que são destaque, que são referência. E acontece, é aquela história, como quando morreu o Ayrton Senna, ninguém esperava. Fala, poxa, não é possível, aconteceu um acidente com o Ayrton Senna, não. Ele vai sair inteiro do carro. Um grande campeão sofrendo um acidente e sendo fatal, assim. Mas tá sujeito, o esporte tem esse risco, a gente não, às vezes, não quer imaginar isso, mas tem que estar sujeito, tá sujeito a acontecer e tem que procurar, por isso que tem que levar muito a sério quando tá na pista. Não pode bobear porque é sério, é muito sério. Eu sempre me machuquei quando eu estava desconcentrado. Eu nunca me machuquei focado no meio de uma corrida, disputando. Todas as vezes eu machuquei o braço, graças a Deus foram poucas as vezes, mas joelho, que eu perdi o movimento do pé, foi depois da corrida. Acabou a corrida, fui dar mais uma volta para comemorar que eu tinha ganhado a prova. Esse braço aqui, eu estava treinando, placa. Acabou o treino, eu falei, quer saber, eu vou dar mais uma volta. Quebrei o braço. Esse aqui foi na MX4 já, que eu fui fazer uma volta rápida. Aí meus filhos estavam na arquibancada com a minha esposa e falaram, vou dar um salto para fazer graça para eles, e eu saio da pista. E a saída da pista era logo na recepção do salto. Eu saltei mais curto. Aí eu bati, saí capotando e quebrei o braço. Então, e eu já tinha pensado, eu vou dar só mais uma volta. Esses desastres, essas quedas, esses acidentes fatais marcaram a temporada, né? O Marronzinho em plena forma, parece que foi um problema técnico, não sei exatamente. O Suyan também, desgraçadamente, numa corrida que não tinha organização, acabou indo embora muito cedo, os dois foram embora muito cedo, são grandes perdas para o motocross brasileiro, pilotos com experiência internacional, pilotos campeões brasileiros. Me abalou muito porque eram pilotos que eu conhecia e, sobretudo, eram pilotos que eram referências para quem estava começando na época, né? E deixaram aí um vazio imenso, não só para a família e para os amigos, mas para todos que gostavam das competições. A gente tem o Marronzinho, a gente tem o Suyan, não em pista, mas a gente tem o Rudnick, a gente tem o Daniel Guelma, filho do Caravana. O risco é uma linha tão tênue que ela é invisível e que ela transcende a qualquer racionalidade. Assim, são coisas inexplicáveis, né? Então, você está aqui com uma pessoa num dia, eu tenho amigos do esporte de ação que aconteceu isso, e no dia seguinte, a pessoa vivendo o sonho, praticando o esporte que mais gosta e tudo mais, ou num treino, ou numa competição, ela não está aqui. Então, a vida é agora e, cara, tem que viver, né? O maior risco que a gente corre na vida é ter nascido. Depois que nasceu, bora acelerar.
quando a gente é piloto, o mundo da gente se fecha, sabe? A gente acha que só o motocross existe. E não existe vida fora do motocross. Então, muitas vezes a gente prefere o pior do que parar de moto. E esse ano estava bem, estava treinando tudo. Fui para uma prova de motocross em fevereiro, aqui em Guarapuava. E acabei de bobeira, assim. Caí na largada, bati na ponta de um barranco, estava na frente. Bati e caí. E eu acabei quebrando o acetábulo, onde encaixa a cabeça do fêmur ali, sabe? E daí o médico, vai ficar de andador, de muleta um tempo, até calcificar um pouco a tua bacia para fazer cirurgia, vai precisar pôr uma prótese. Mas os médicos me proibiram de correr com essa prótese. Falou, viu? Perigoso, ela pode escapar. Isso aí, se quebrar, ela entra para dentro, pode, né, dar errado, né? Então, por enquanto eu tô quieto. Né, não sei, né? Quem sabe a gente dá uma brincada aí pra frente, né? O futuro só a Deus pertence. Hoje está sendo um grande dia para mim, porque depois aí de quase 3 meses sem montar na moto, 3 meses que eu saí do hospital, então eu tô podendo montar na moto, isso é fantástico. Costumo dizer que moto é pior do que cachaça. E ficava doida para voltar, mas tinha medo do que a minha família ia sentir com aquilo, né? Porque foi muito traumático o acidente do meu irmão. E minha mãe, só de pensar de eu voltar a correr, tinha pavor, tinha pânico, minha irmã também. E meu pai e meu irmão já ficavam meio assim, né? Doido para eu voltar, né? Que é a grande paixão deles também. Até hoje, tudo que eu conquistei, hoje eu tenho empresas, tenho tudo, mas veio tudo através do motocross, entende? Veio tudo através do meu desempenho nas pistas, de ganhar corrida, de prêmio, de equipe. Então, assim, eu tive raiva, mas essa raiva passou e o amor voltou. Mas assim, o que você sente vendo um filho andar é algo assim, talvez o mais próximo de estar realmente dentro da competição. Cara, eu vou te falar coisas agora aqui, ó, que é até meio surreal, é até meio coisa assim de ser até suicida, ter alguma coisa assim de, né? Moronguinho, mais um título, agora são quantos? Agora são 14 títulos nacionais, 8 na 125, 6 na 250. Isso aí é o resultado de muito trabalho. Quem é o maior detentor de títulos nacionais do Brasil? Chumbim? Da principal categoria, até onde eu sei, é o Moranguinho, né? Moranguinho. Mas tem o chumbo, né? Quantidade, por causa dessas categorias, né? E acredito que 125 e 250 o Negrete tem mais, porque na época unia as duas categorias, né? Não dava pra escolher. Eu acho que é o Chumbinho, né? Que é o que mais tem títulos brasileiro, eu acredito que seja ele, não? Não sei. É o Chumbinho. É o Paraguai. O Paraguai e o Morongo, né? Eles têm um grande número de títulos, né? Nacionais. Só conta MX2 e MX1, né? Porque senão a gente perde um pouco a referência. Não acho que faz sentido nenhum contar MX3, MX4, 85, né? Então, assim, eu acho que é o Jorge Negrete, o maior campeão. Contando MX1 e MX2, posso estar errado. Mas eu acredito que seja o Negrete, contando as categorias que são realmente o principal, né? Em lugar nenhum do mundo a gente conta título nacional amador,
a gente conta profissional. Você acha que tem que contar tudo ou só MX1, MX2, 125, 250? Eu acho que tem que contar tudo, porque se for título nacional... Tipo, também o Chumbo não teve a oportunidade, como ele falou, das categorias de base, né? Mas daí ele teve pra frente. Outros tiveram oportunidade de categoria de base, mas pararam ainda jovem, né? Pra mim, é uma opinião minha. Eu gosto das principais. Porque eu também, quando olho o Mundial, eu olho principais. O cara é campeão mundial do quê? MX1 e MX2. Eu acho que é MX2 e MX1. Motocross profissional. Eu acho que o título é o profissional. É o título profissional. Todo título é muito válido e precisa ser reconhecido porque a dedicação, a dificuldade, seja a categoria que for, ela tem que ser merecida. MX1, MX2, MX5, MX6 é um título. Mas para mim, eu divido profissional. Eu fui campeão X vezes da 125, 250, MX1 e MX2. O Chumbo tem muitos títulos, mas é muito MX3 e tal. Profissional, você falando, para mim, Morongo foi o melhor do Brasil. Eu considero o Morongo o melhor. Os outros eram bons? O Boete era muito bom, o Niva era muito bom, o Paraibinha era muito bom, o Paraguaio era muito bom. Então, era um quinteto ali, né? Mas o que se destacava, tanto é o que mais ganhou títulos, foi o Morongo. Penso que o peso é diferente. Porém, todos os títulos nacionais, o cara é campeão de jogar tampinha à distância, pra mim ele é campeão. Ele é campeão nacional. Então, a discussão vai além, né? Então, vamos juntar aí que só vale MX1 e MX2. A turma dos anos 90 não teve a oportunidade de poder participar no mesmo ano de ambas as categorias. Sim. O Moronguinho tem 8 de 125 e 6 de 250, mas corria as duas categorias no mesmo ano. Mas não deixa também de ser um baita feito do cara. O cara ganhou. Ele foi lá e tava O cara ganhou as duas categorias. Não à toa que são lendas do motocross, né? Sim. Não que eu tenha sido mais rápido, que eu tenha sido mais técnico, mas eu tenho certeza que eu fui o que mais busquei. Ainda não nasceu um Moronguinho ainda, tá? E espero que nasça. Todos os títulos que a gente ganha, nenhum vem de graça, né? Todos têm o seu mérito, independente de qual é a categoria que você tá. Eu, infelizmente, eu não corri nas oitentinhas, que são as 80 cilindradas na época. Quando comecei já na 250, como eu disse. Então, campeonatos estaduais, eu tenho 18. Né? Brasileiro, eu tenho 5, 3, se for separar, eu teria 3 títulos nas categorias principais e 2 depois da MX3 e MX4. A questão do que tá certo ou do que é duvidoso, a história tá aí para contar, né? Então cada um conta a sua história. Acho que todas as histórias têm que ser respeitadas, em gerações diferentes. Acho que não tem um melhor do que o outro. Todos os títulos são títulos. Então eu sou aquele cara que sempre procuro a manter aí a boa relação, a boa amizade que o esporte me trouxe. Então, quem ganhou mais ou ganhou menos, não importa. Importa que a gente construiu todo mundo em conjunto uma história que está sendo contada hoje por vocês todos aqui. Outra coisa foi a criação de cada vez mais categorias, né? Então, no início dos anos 2000 ali, final já dos anos 90, teve a inclusão das 60, depois teve categoria nacional, MX3, MX4, feminina, aí mais tarde MX5. São 27 títulos, né, Chumbo? 27 títulos nacionais, entre Supercross, Motocross, 125, 250, são títulos nacionais, né? O MX4. Teve Ultracross também, né? Na vez. Teve Ultracross também, no Iambi teve um ano, né? Isso. Que era acho que largava só 6 na final, ou menos ainda. Sei que eu larguei em último, tu conseguia controlar todos na largada, assim. Em 2000, muita gente falava que o mundo ia acabar, né? E pra mim, tava só começando. Corri o último ano que o Macene 25 venceu, fui eu. A partir dali, só 4 tempos, em 2004. Olha, hoje foi o dia com certeza de prova mais complicado. Pra mim, a pista tava complicada demais e consegui provar que dá pra andar com as motos, com os tempos, que elas são excelentes. O esporte começa a receber muita gente, começa a receber mais atletas, mais pilotos. Esse é o momento de 2000.